Olá, sejam todos bem-vindos. É uma enorme alegria recebê-los em mais uma edição do nosso programa de formação de pais. Me chamo Leandro, sou o pai fundador do colégio, faço parte da Associação de Pais e era até o mês passado presidente dessa associação. E além da honra por abrir esse webinar, trago também em primeira mão uma excelente notícia. Trago aqui comigo está o Marco Aurélio Lima, igualmente pai fundador do colégio, e que vem me substituir nesse momento, pois passei a integrar recentemente a nova diretoria da AEP, a nossa mantenedora. Na equipe do Marco, seguem tanto a Michele Vasconcelos, na unidade de Mananciais, quanto a Tânia Sus, na unidade Bosque. O Marco é um pai de 5 filhos, casado com a Isabel Lima, conhecida de muitos de nós. Ele atua profissionalmente como especialista em inteligência de mercado, além de ser palestrante há mais de 20 anos em cursos de orientação familiar. E estamos aproveitando esse momento aqui, ao vivo, para fazer publicamente essa passagem de bastão, vamos dizer assim. Bem-vindo, Marco, é uma honra tê-lo na equipe. Obrigado, Leandro. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente pelo convite de presidir a Associação de Pais, né? E como você comentou aí, né, tenho 5 filhos e na realidade acho que uma das coisas mais legais que aconteceu, acho que um privilégio que eu tenho, que a maioria deles conseguiu passar ou estar, né, na Escola Bosque e Mananciais, e sendo que até um deles foi um dos primeiros alunos na inscrição na unidade do Bosque. Eu lembro. Então, é um grande privilégio e obrigado aí por me convidar. Como você já falou até em outros momentos, né, a Associação de Pais, né, é uma grande parceira do próprio colégio, né, do Bosque Mananciais, porque ela visa aí ajudar os pais, né, tanto em conteúdos, ferramentas e orientação para que os pais possam tomar as melhores decisões aí na educação dos seus filhos, né. E os temas centrais que normalmente abordamos, né, nesses momentos são ligados às virtudes e as competências do mês, né, do projeto Líder 100, né, e quem não tem a oportunidade de conhecer pode nos perguntar aí, e que é adotado tanto pelo Colégio Bosque Mananciais como em diversos outros colégios do país e do mundo afora também, né. Tanto que no final desse nosso evento, vocês vão receber depois aí um formulário de avaliação do evento, e até eu tenho uma surpresa para trazer aí, uma novidade aí, que a gente, para quem responder esse formulário aí, vai poder, nós vamos fazer alguns sorteios aí para quem responder o formulário aí durante os próximos Muito dias, bem. tá? Bom, vamos para o tema hoje, Leandro, quer dizer, Vamos a lá. competência desse mês de outubro é a questão da solidariedade, né, um tema super em voga e muito importante, né, e para abordarmos essa competência, né, escolhemos o tema aí, como educar corações valentes e solidários, né, e para falar desse assunto, nada melhor do que o professor João Malheiro, né, que já é um conhecido nosso, já esteve aqui conosco em outros momentos, né, bem-vindo, João. Depois de tanto Boa tempo, noite. né, João, tivemos a oportunidade em caminhos diferentes de nos encontrar aqui novamente, né, e eu acho que para fazer um breve resumo, muita gente já te conhece, já te viu em outros momentos, já te viu aí pelas próprias mídias sociais, né, mas para fazer um breve resumo aí da tua experiência, né, você que é doutor em educação pela Universidade Federal aí do Rio de Janeiro, né, diretor aí do Colégio Porto Real, né, bom, atua há mais de 35 anos aí, né, na área de educação, muita experiência também com adolescentes, né, na sua vida, né, além de palestrante, escritor, comunicador, tem lá seu Instagram, lá o JB Malheiros, né, que depois a gente vai colocar na nossa tela aí para quem puder acessar e ver. E eu acho que aqui, pensando no nosso cantinho de Curitiba, né, você teve a oportunidade, além de editar 3 livros aí com a CRV, né, a Escola de Corpo e Alma, aquele outro livro, Alma da Escola do Século XXI, e Fortalecer a Alma da Escola, né, 3 lançamentos, vamos falar assim, curitibanos aqui para nós, né, uma honra. E como a gente até estava comentando, né, esses dias, eu acho que eu tenho o privilégio aí de comunicar o próximo lançamento seu, que vai ocorrer agora em novembro já, né, e pela Cultura dos Livros, que é A Conquista da Amizade. Bom, boa noite, João. Fique à vontade.
Então, muito boa noite a todos. Estou muitíssimo feliz, né, de voltar a Curitiba, né? Vamos falar assim, né? Estou me sentindo de fato aí ao lado de todos, não só aos pais e alunos do Colégio Bosque, Mananciais, mas a todos os curitibanos. Eu sei que estão muitos aí escutando nesse momento essa nossa querida live. Então, estou muito feliz de me sentir em Curitiba. As minhas últimas férias foram passadas nada mais e nada menos que em São José dos Pinhais, e passei muito pela cidade aí. Nossa, que cidade maravilhosa. Eu, como bom português, né, de Lisboa, né, adoro cidades limpas, organizadas, e eu sei que o curitibano se orgulha muito dessa sua marca, né? Então, muito bom estar de volta, né, a Curitiba. Agradecer o convite, evidentemente, né? Sinto muito honrado poder estar colaborando com o colégio, né? De fato, já pude participar de várias palestras, principalmente nos começos, né? Não sei se o doutor Roberto está me assistindo agora, mas lembrará aqueles primeiros meses, aqueles primeiros anos, né, do colégio, né? E eu vinha do Rio de Janeiro dar algumas palestras para os professores, para os pais. Eu me sentia muito, enfim, honrado e orgulhoso, e hoje, de fato, quando eu estou lá no Colégio Porto Real, eu me sinto, né, seguindo a trilha do Colégio do Bosque. Na verdade, eu vou imitando tudo que o colégio vai fazendo, e me dá sempre muita segurança saber que o que eu estou fazendo já deu certo lá na Escola do Bosque Mananciais. Nas últimas férias, eu tive a oportunidade de conhecer alguns ex-alunos do Bosque. Tivemos aí umas viagens aí, também perto de Curitiba, e fizemos algumas excursões, e eu fiquei realmente impressionado com a maturidade dos alunos, né, da Escola do Bosque, né? Na verdade, não só meninos, mas impressionante como esses resultados acadêmicos, que já está convencendo Curitiba, né, está também, de alguma maneira, já mostrando os seus resultados de pessoas humanas mais maduras, que é o que está faltando hoje no mercado aqui entre nós. E por isso fico muito feliz que saber que todo esse conjunto de formação que oferece o Colégio do Bosque, enfim, os colégios todos da Solar, colégios do Brasil inteiro, está dando muito resultado. E agora, nesse confinamento, eu nunca fui tão procurado, quero que saibam disso, para abrir outros portos reais em muitas capitais do Brasil. Está uma loucura. Se eu pudesse ter tempo e dinheiro para abrir essas escolas, eu já seria milionário, porque as pessoas começaram a perceber o valor do que é uma escola de educação personalizada. Então, fico muito honrado que vocês tenham me chamado, e estou aqui à disposição para ajudar na live de hoje. Muito bom. Bom, nós que agradecemos, João, pela tua disponibilidade, e acho que por esses anos aí, desde o início, você é quase um fundador, fundador da escola. Bom, vamos lá, João. Gostaria de começar perguntando aí para você, né, sobre exatamente o título, né? A gente discutiu junto, foi um título, o nosso tema é solidariedade, mas você quis dar esse título até para a live hoje. Nos explica aí um pouco por que esse título, né? Como educar corações valentes e solidários. Então, justamente, eu quis complementar esse título, porque é bom que os pais que estejam me ouvindo, e os próprios alunos, que com certeza também estão nos assistindo, saibam que ser solidário não é uma qualidade inata, não é mesmo, né? Quantos pais sonham em ver o filho lá na frente, solidário, preocupado com o outro, ser um bom marido solidário, uma boa esposa, porque efetivamente hoje está faltando esta qualidade, essa competência no nosso mercado, na nossa cultura. E quero que então saibam que para alcançar, conquistar essa qualidade, essa competência, tem que haver um processo educativo que passa pela fortaleza antes, por isso, corações valentes, que é um aspecto importante da virtude da fortaleza, e tem que haver ainda outras virtudes antes da fortaleza, que eu já vou explicar, para que a pessoa lá na frente alcance essa qualidade maravilhosa. Então, eu quero justamente mostrar para os pais que, para alcançar uma qualidade de solidariedade, é preciso enxergar como um fruto de um processo educativo
que, na verdade, queria que soubessem, foi a minha grande descoberta no meu doutoramento na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui estudar justamente isso, qual era o caminho da virtude, desde a educação infantil, crianças de 0 a 5 anos, até o final do ensino médio. Havia algum caminho lógico, racional, concatenação perfeita? E qual que seria o top lá, as últimas virtudes? Então, como eu vou mostrar agora, rapidamente, sem chatear ninguém, porque ninguém está muito disposto nesse horário a ser grandes teorias, mas um pouco eu vou expor agora. Quero que saibam que a minha grande conquista foi justamente essa, que a plenitude da virtude, quando você possa assim, como é que eu posso saber se o meu filho está bom na virtude, se está maduro para a idade? Olha, quer saber assim, uma coisa externa, assim, que você pode meio que medir? É saber se ele está justamente preocupado com as necessidades dos demais, não só com os pobres, não só com os doentes, mas com todos. Eu gosto também já de salientar esse aspecto da solidariedade. Solidariedade não está preocupada só com dinheiro, com roupa, com comida. Eu acho que a principal pobreza da cultura do momento é a falta de amor. As pessoas estão carentes de amor. E uma pessoa que explode lá dentro de amor, então tem uma sensibilidade muito grande, primeiro para dá-la, e depois para perceber quem está necessitado desse amor, quem está solitário, quem se sente meio depressivo, meio desprezado, que é o que está faltando, que é o que está dominando aí muitas famílias com bastante dinheiro, com bastantes condições, mas eu tenho que ser solidário primeiro com essas, porque estão carentes de amor, depois também com as outras, evidentemente. Então, é bom lembrar disso, né? A solidariedade é uma meta a alcançar, e ela começa na educação infantil. Como? Olha, sabe que a criança de 0 a 5 anos, ela não tem essa capacidade de perceber o outro, não sabe disso, ainda está muito egocêntrica, muito centrada em si mesma. Então, todo o primeiro trabalho de virtudes nesse período da criança é justamente que ela comece a se desgrudar desse egocentrismo, começa a perceber que tem outros que tem que dividir um espaço, um tempo. Então, aí a importância, principalmente nesse período de 0 a 5 anos, da virtude da ordem, né? A virtude da ordem material, ordem temporal, ordem afetiva, ordem mental, aqui que a gente não vai aprofundar, né? Quem quiser assistir uma live só sobre essa temática, nas minhas lives elas estão numeradas hoje de 1 a 65, a live número 46, ela mostra 1h30 de explicação do desenvolvimento dessas virtudes da educação infantil e fundamental. Então, saibam que a criança que começa a desgrudar desde a educação infantil, desse egocentrismo, dessa impulsividade doida, desses desejos que querem ser satisfeitos em grau máximo, já está ajudando, né, a pessoa a sair um pouco para fora da casca e ver que tem outras pessoas no mundo. Já é um primeiro passo de solidariedade, mas ainda não é propriamente a solidariedade. Depois, tem que vir um segundo momento do Fundamental 1, onde eu trabalho atualmente com crianças de 6 a 10 anos, né, que a criança começa justamente a pensar um pouco mais, a racionalidade começa a pensar, começa a brotar, começa justamente a ver que tem bens que vêm um pouco depois de um esforço, de um sacrifício, de um investimento. Então, uma pessoa que estuda, né, ali um trabalho, uma prova, uma leitura, depois vem uma boa nota, vem um reconhecimento, vem um conhecimento, uma sabedoria, vem uma maturidade intelectual. Então, a pessoa começa justamente a ver que há prazeres que vêm depois da satisfação imediata. E é isso que a gente precisa educar a criança e o jovem, no fundo. Olha, você tem que investir em prazeres maiores, em prazeres que duram mais, prazeres que são mais realizadores, mas que vêm um pouquinho depois, sabe? Então, para isso, exige a fortaleza, que é a virtude que justamente me ajuda a mostrar para a criança e para o adolescente que depois que eu sofro um pouquinho, que eu espero um pouquinho, que eu me esforço um pouquinho, depois vem um bem maior, vem um presente muito maior, vem uma realização muito maior. Então, a pessoa já está meio que agora já preparada, já está com o coração valente para enfrentar, pois, uma dificuldade, uma ajuda, algo que lhe dá um pouco de medo, um pouco de insegurança, um pouco de receio, o que vai acontecer comigo, se eu me dou muito, já tá com pré-requisito para ser muito mais solidário que na educação infantil.
E aí, depois, um tempo de fortaleza, né, de paciência, um pouquinho sabe, né, de vencer a timidez, um pouquinho de vencer o comodismo, um pouco do videogame, do celular, que é o que os pais hoje mais reclamam, meu filho não sai desses eletrônicos, dessas telas e tal. E quando você vai, então, educando a criança a ir avançando, então, obviamente, quando chega lá no Fundamental 2, 11 a 14 anos, que é justamente quando nasce essa capacidade de sair de si mesmo, descobrir a alegria de servir o outro, de ter amigos de verdade, que eu lembro, 11 anos, adolescência, o cara quer estar com os amigos, com as amigas, quer ficar falando com eles, e quer ficar horas e horas falando. Então, começa a nascer, atenção, a capacidade de solidariedade. Olha o tempo que demorou, vai lá, 12, 13 anos, para alcançar essa capacidade. Por isso, é preciso educar um coração valente e solidário para chegar lá. Não vai ser fácil, né? Mas se você investe então, nesse processo longo da virtude, desde pequenininho, você vai conseguir que o seu filho seja uma criança muito generosa e solidária, que, na verdade, é isso que todo mundo quer. Muito bom, João, muito bom. Acho que são temas aí super relevantes no dia de hoje, né? E só que a gente também percebe, né, que esse desenvolvimento da virtude parece que anda meio esquecido, né? Quer dizer, a gente percebe aí muitas famílias aí que às vezes não conseguem pôr isso na prática, né? E às vezes na própria escola, né? Estamos falando aqui de escola, né? Na sua visão aí, quais são essas consequências, né, dessa lacuna aí na formação dos jovens quando não tem esse processo que você acabou de comentar? Muito bem, né? Então, quando a gente não vê essa formação da virtude, como a gente foi expondo aqui rapidamente, em pequenas pinceladas, o que vai nascendo, e está hoje de forma evidente, né? Quem já faz tutoria, como eu, há muitos anos, com adolescente, vai percebendo que vai nascendo, o que eu chamo há muitos anos, alguns já me conhecem até dessa expressão que eu cunhei, tem até um livro sobre isso, e que vai estar exposto também agora nesse novo livro, da Conquista da Amizade, que você muito bem expôs, que vai nascendo os meninos bolha. Que, inclusive, abro aqui um parênteses, vai ser a minha live que eu vou fazer amanhã com o doutor Ítalo Marcílio, aqui no Rio de Janeiro, que está todo mundo esperando há muito tempo por essa live. Foi justamente ele que pediu, olha que engraçado, para eu falar dessa teoria que eu agora posso propor para vocês em primeira mão, né, nas redes sociais, que é uma teoria que eu tenho há muitos anos e é muito, muito consistente. E também vou ser bem rápido, porque, obviamente, nós não temos tempo para expô-la com toda a profundidade que eu gostaria, mas é assim, né? Pensem, senhores pais, né? Qual é a grande preocupação de você com seus filhos? Desde a educação infantil, fundamental 1 e 2, principalmente. É a questão da segurança. E é verdade mesmo, aqui no Rio de Janeiro, o que tem de assalto, o que tem de roubo, o que tem de sequestro, muitos problemas sociais, evidentemente. Então, qual é a consequência lógica de tudo isso? É os pais ficarem, pois, investindo muito em segurança, em superproteção e tal. E no primeiro momento é ótimo, sensacional, quer dizer, eu estou amando meu filho e o primeiro passo é protegê-lo e dar todas as capacidades, né, de sobreviver e crescer com soltura e segurança. Muito bem, mas além desse aspecto, que é importante, vem um outro, que talvez aí seja o ingrediente que talvez vá mais, que é o tal do consumismo exacerbado que a gente está vivendo hoje. Concordam comigo? A gente hoje tem, pois, muitas pressões, e é até uma fonte de comparação com essa família, com esse parente, quem é que tem o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular, a melhor viagem, a melhor festa, a melhor roupa. A gente está sempre, né? Agora até com as redes sociais, com o Instagram, com as fotos, com o Facebook, não sei o quê. Há, de fato, uma pressão para que os pais satisfaçam os filhos, na medida do possível, o máximo que eles queiram. Então, imagina, superproteção, com todo esse clima de consumismo, de hedonismo que vai entrando nas famílias desde cedo, vão nascendo, o que eu gosto de chamar, desculpem se eu ofendo alguém, mas eu não quero ofender, eu quero só ser didático, né? Vai nascendo as chamadas famílias piquenique. O que é uma família piquenique? Mas é a pessoa que acha que a família é um lugar assim, para bem-estar, para todo mundo estar satisfeito, confortável, gostoso ali, todo mundo põe na sua televisão no quarto, seu computador, o seu celular, todo mundo ali, né, numa super convivência pacífica, todo mundo consumindo jogos, filmes, Netflix, videogames, sabe? Depois, sei lá, né, grandes almoços, muitas pizzas que vêm rapidamente do
do celular, enfim, estou estereotipando um pouco, evidentemente, só para ser expressivo, mas vai nascendo, né, pois todo esse conforto, para que a criança fique o máximo possível em casa, gosta de ficar em casa, depois se divertindo, descansando, e os pais não tenham que ter muitas preocupações com os seus filhos, e aí eu posso estar em paz com os meus filhos. Então, no primeiro momento, isso tudo é bom, evidentemente, gente. Mas qual é o perigo? Que vai criando uma bolha. Uma primeira camada que faz com que o filho, então, não queira sair para o mundo, para fora. Ele quer ficar lá, gostoso, confortável, né? E quem cabe nessa bolha? No máximo, um amigo presencial, depois milhões virtuais, mas, obviamente, a gente sabe que esses amigos virtuais ou são fakes, ou são falsos, ou não são amigos, são só contatos, colegas, discutem, brincam, jogam, veem coisas, discutem, mas a amizade que exige sacrifício, entrega, doação, não tem, porque virtualmente ninguém se sacrifica. Eu estou deitado no meu sofá, na minha cama, gostoso, com ar-condicionado, então, meu Deus, então não há muito sacrifício nessa relação, né? Mas, enfim, então, reparem, nesse primeiro momento, né, os pais não percebem isso, então a criança vai crescendo nessa bolha material e vai, beleza, está todo mundo muito feliz, contente, não há trabalho, não há desgastes, beleza. Aí depois o filho começa a sair, né, já com 11 anos, já estamos na fase do Fundamental 2, a gente pulou aqui várias fases do homem bolha, para já chegar nesse momento em que o filho começa a sair um pouco mais, para fazer um curso de inglês, né, para fazer uma natação, um futebol, o que for, uma dança, né, um balé, então, beleza, então já começam, né, a sair um pouco de casa, mas sabe o que acontece? O menino bolha está tão inseguro, está tão medroso, está tão desmotivado com essas relações de amizade, desmotivado com tantos, sabe, contatos e tal, ele leva a sua bolha material, né, pela rua, pelo curso, sabe? Foi aí que nasceu a teoria do homem bolha, sabe? Quando eu tinha, enfim, um trabalho em São Paulo, eu vivi vários anos em São Paulo, fiz a USP, e fui lá tutor de alunos, muitos anos, então eu conversei com 2 da mesma idade, do mesmo colégio e do mesmo curso de inglês, e eu perguntei, vocês não se conhecem? Vocês não conversam no curso de inglês? Vocês não se relacionam? Quem é fulano? Nunca ouvi falar. Como assim? Você não faz cultura inglesa? Terça e quinta, das 5 às 6? Faço. Na unidade Pinheiros? Sim. Você não se relaciona? Não, é que inglês, sabe? Em inglês a gente vai lá, acha isso uma aula chata e vai embora. E eu falei, nossa, 2 bolhas indo para o curso de inglês, né? E não se relaciona. Eu falei, que fenômeno está acontecendo? Isso era 1995. Então, impressionante ver que esse fenômeno depois foi aumentando, e hoje é uma realidade. Aqui no Rio de Janeiro eu fico observando, eu sou um pesquisador nato, sempre estudando, observando o jovem, adolescente, porque eu trabalho com isso a vida toda, né? Então, lá no Barra da Tijuca, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é um bairro nobre, só tem condomínios de luxo, prédios maravilhosos, gente com muito dinheiro, então eu fico observando lá no Novo Leblon, condomínio Novo Leblon, onde tem muito jovem, muita gente andando ali, tem lá vários cursos ingleses, então às vezes quando o meu colégio está lá esperando uma atividade mais para a noite, eu vou passear por lá para fazer pesquisa. E eu vejo que é impressionante como, de fato, se passa um monte de jovens, todo mundo de celular, como eu estou agora com esse fone de ouvido, né? E nem olha, nem cumprimenta. Então, tem outro planeta. Então, aquela bolha material que foi criada em casa, depois cria uma segunda camada, que eu chamo da bolha psicológica. Muito mais dura, muito mais difícil. E depois, né, vai passando o tempo, esse jovem vai crescendo, chega no ensino médio, faz ensino médio, está perdidão, não sabe que faculdade quer fazer, porque está totalmente fora da realidade, está totalmente alienado, nem se encontrou ainda, não sabe quem ele é, para que existe, o que tem que fazer do mundo, qual é o seu projeto de vida, está completamente atrasado, a sua idade psicológica completamente desgrudada da sua idade cronológica, está um delta T tremendo, está aumentando muito, cada ano aumenta. Eu estou ficando assustado também com essa defasagem, idade mental, idade corporal, idade religiosa, idade física. Então, reparem, quando isso tudo vai aumentando, né, o jovem então acaba entrando numa faculdade, há uma explosão intelectual imensa, que a faculdade, a universidade, para quem já fez, lembrará que, de fato, é um aumento muito do conhecimento, mas
há também uma imensa libertinagem. Agora não tem mais mamãe, não tem mais colégio, não tem mais recreio, tenho carro, tenho dinheiro, tenho cartão de crédito, então eu agora posso fazer o que eu quiser. Então, repare, é um jovem bolha que vive ali na universidade, totalmente isolado, totalmente imaturo, totalmente desgrudado da realidade, perdidão, não ama ninguém, não ama nada, não sabe o que é da vida, né? E ainda começa, então, a experimentar tudo o que pode nessas idades. A gente sabe que é o momento de experimentar tudo o que pode e o que não pode. Então, acaba criando pessoas um pouco estranhas, experiências muito desastrosas. Então, começa a sentir uma necessidade de justificar todos os seus erros, todas as suas teorias, justificar todas as suas mazelas, suas inseguranças. Então, nasce uma terceira camada da bolha, a definitiva, que eu chamei de bolha filosófica. Sabe, aquele jovem de 20 anos, que está sempre com umas teorias boas, agarra-se a outros filósofos que estão aí, né, nos youtubers da vida, e começam a falar sem muita argumentação, sem muita racionalidade, mas aquilo que está todo mundo falando, está todo mundo acreditando, está se deixando levar para ser aceito, para ser da tribo, para ser uma pessoa feliz, daquele jeito. Então, obviamente, tudo isso vai gerando uma gente um pouco estranha, um pouco desgrudada da família, desgrudada da religião, desgrudada da sociedade mesmo, não estão nem aí com a sociedade, então, muito menos estão aí com a solidariedade, que é o nosso tema, que eu estava querendo chegar nisso, né? Então, repare, como é que essa pessoa vai perceber a necessidade dos outros? Então, há uma força centrípeta mesmo, egocêntrica, forte, que os levam justamente ali a um ego ali feroz, voraz, que é prazer sem limite, sem lógica, gerando justamente um subjetivismo totalmente irracional, totalmente estranho, uma ética sem fundamentos, terminando num coração embolhado também. O menino bolha termina com um coração embolhado, um coração vazio de amor, portanto, sem nenhuma capacidade de solidariedade. Então, reparem, quando a família não foi investindo, né, nessa temática, a gente falava há pouco, da virtude, da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, se a escola, que tem muitos diretores de escola que podem estar escutando agora, não só do Bosque, Mananciais, mas outras escolas, não percebem que esse é o principal valor que há que investir hoje nas escolas. Vocês sabiam que as empresas estão selecionando agora, por essa via, ver quem é o mais maduro, que tem mais capacidade de solidariedade? Aqui, uma empresa importantíssima no Rio de Janeiro, há pouco tempo, passou por essa experiência, chamou os melhores da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Economia, né? Era um empregão que todo mundo sonha, e o teste de seleção não foi conhecimento técnico, financeiro, não. O conhecimento foi maturidade. O que você faz com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, como é que você usa a rede social, quantos livros você está lendo ultimamente, o que você faz nas férias. Foram perguntas para medir a maturidade de um jovem. Ninguém passou. Ninguém passou. Incrível. Então, gente, quero que vocês percebam que esse tema da live de hoje, que parecia uma live assim, tranquila, solidariedade, que coisa bonitinha, é um tema muito importante. Ele está no centro do câncer da juventude de hoje. João, preocupante bastante mesmo. Eu acho que eu já tinha ouvido falar, né, dessa sua teoria. Eu acho que depois, se você até quiser disponibilizar o link da sua próxima palestra que você vai ter com o Ítalo, na sua live, manda para nós, que a gente também vai fazer a divulgação aqui na Associação dos Pais. Agradeço muito. Amanhã, meio-dia. Já amanhã, meio-dia. Pode mandar. Eu acho que esse tema, independentemente do que seja o horário, a gente abre um espaço, né? E até a próxima pergunta que eu queria te fazer em relação a esse tema, até veio uma pergunta para nós aqui também online, né, que é a questão dos pais, né? Às vezes os pais não recebem uma formação, você falou muito do filho, né? E a importância que os pais se preocupem, a escola se preocupe, mas às vezes nem os pais ou nem a própria escola, né, eles têm essa capacidade para educar os filhos para que que saiam dessa bolha, né? Uma pergunta foi exatamente comentando um pouco a força do exemplo, da conversa em casa e tudo mais, né? O que você sugere aí para superar essas dificuldades que a gente tem aí, mas pensando aí do lado dos pais, né? Ou da própria escola? Muito bom. Essa é uma pergunta que me fazem agora quase todos os dias, o que me deixa muito feliz, porque, bem ou mal, os pais estão caindo na real que
é eles que tem que estar arregaçando mais as mangas e não a escola, o governo, a igreja. Não. São os pais que são os primeiros protagonistas da educação dos seus filhos e tem que realmente se responsabilizar muito mais pelo sucesso dos seus filhos do que a escola, aqui entre nós. Isso que eu acabei de expor é uma realidade. Se você não forma o seu filho para ser uma pessoa solidária, o seu filho vai ser um menino bolha e vai dar muito problema e vai ser uma desgraça familiar futura, como a gente está vendo em tantas famílias hoje em dia. Então, senhores pais, olha, eu sei que tem muito pai que não gosta, às vezes, muito desse tema de educação, não tem muita inclinação. Eu não sou um cara de humanas, eu sou um cara mais de exatas, eu sou um cara mais de biológicas. Sabe? Isso é coisa para a mulher. A mulher tem o dom, né? A esposa. Não, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é pai, você é mãe, você tem uma imensa missão que lhe deram quando você assumiu esse compromisso de se casar e de formar uma família, já estava incluso, né, esse compromisso de ter filhos e de educá-los de forma séria, de forma responsável. Então, você não pode dizer que não tem jeito, isso não está fora de discussão. Agora, obviamente que você tem que ser ajudado hoje em dia. Antigamente, né, sei lá, quando os meus pais vieram ao mundo, que tem muita gente que está me assistindo que entenderá isso, a cultura do momento já nos protegia, já nos dava esses recursos, já, enfim, nos fornecia diretrizes, meio-fios, havia já um caminho, né, seguro, experiente, traçado, que os pais só tinham depois que ir mais ou menos imitando, aprendendo lá com a avó, com o pai, havia já uma certa tradição de valores e virtudes. Hoje, de fato, não existe mais isso, foi perdido, o relativismo é uma realidade social, todo mundo percebe isso, a gente percebe até para os próprios pais, né, que estão muito inseguros, estão muito, o meu Instagram são perguntas diárias sobre as coisas bastante, enfim, às vezes bastante óbvias aqui entre nós, mas que você tem que ter a paciência, o carinho de ajudar, a gente tem que compreender, essa é a realidade do momento, então vamos ajudar, como óbvio, mas é óbvio que a gente tem que aprender hoje em dia. Então, repare, é muito importante que os pais percebam a necessidade dessa autoeducação. Eu tenho que investir em leituras simples, leituras médias, leituras difíceis, depende do grau cultural de cada um, evidentemente, mas eu hoje, já há vários lugares para você buscar esses livros, né? Eu gosto de indicar sempre a editora Quadrante, para muitos aqui conhecem, né? Editora de São Paulo, que está muito preocupada com esse tema da autoeducação, e lançou os livros da Solar Colégios, que já tem uns 15 ou 20, que justamente foram feitos para pais, mães, professores, tutores, irem estudando esses materiais com linguagem acessível, e as pessoas vão aprendendo o caminho da virtude, vão aprendendo como educar cada virtude. A Quadrante hoje já tem mais ou menos uns 40 livros só sobre uma virtude específica. Então, se você lê um folhetinho curto de 40, 50 páginas, você lê num fim de semana e você faz depois um estudo, faz um resumo, faz um esquema e discute com o esposo, pois como educar, pois na virtude da sinceridade, na virtude da alegria, na riqueza, na fortaleza, na maturidade, tem vários livros maravilhosos. Então, acho que é um primeiro passo, né? Perder o medo, enfim, ter um certo gosto de passar um sábado, parte de um sábado, um domingo, estudar uma horinha por semana lá. Eu não peço muito mais do que isso, não. Se você estudar uma horinha por semana, seu estudo semanal, de preferência com a sua esposa, os dois estudando juntos ali, tentando entender como é que pode pôr isso na prática, com o meu filhinho está na educação infantil, ou o meu filhinho está no Fundamental 1 ou 2, porque a gente tem que também especializar-se de acordo com a idade do filho, evidentemente. Então, já é um primeiro passo. Hoje tem vários sites muito interessantes, né? Tem o Portal da Família, que eu sou até um colaborador, tem o Formar Famílias, da Dorita Porto, da cidade de São Paulo, que é maravilhoso esse site. Se você procura um pouco mais hoje com os Instagrams, nossa, está cheio de gente de alto padrão, de alta qualidade, de alto gabarito, que te pode oferecer um curso. Eu mesmo tenho um curso, né? Vou lançar agora em novembro o percurso, chama o Percurso 2.0, porque
primeiro foi em julho, foi um sucesso tremendo, eu fiquei até muito feliz, fiquei surpreendido, porque era a primeira vez que eu fazia isso no Instagram, não era homem de Instagram, de redes sociais, mas o confinamento me obrigou a descobrir esse mundo. Já fiz 65 lives, já falei há pouco, né? Imagina, em 6 meses fazer 65 lives, não é pouca coisa não, mas é isso, eu tinha um imenso, enfim, conhecimento, experiência para passar, e eu vi que chegou o momento de fazer isso, e aqui estou hoje, mais uma vez, fazendo isso. Então, reparem, né? Hoje há bastante caminhos para você buscar esse conhecimento. Então, senhores pais, por favor, né, invistam nisso, pensando no bem do seu filho. Às vezes a gente acha que fazer um curso para melhorar a minha capacidade profissional, umas línguas ou umas técnicas, não sei, né, de fazer a unha, você fica perdendo às vezes tempo com essas coisas, que eu acho importante, não tem a menor dúvida, mas às vezes eu valorizo muito mais esse tipo de atividade na internet do que talvez a própria autoformação. Então, invista é um primeiro aspecto que eu gostaria de salientar. Depois, agora que estamos falando para o Bosque, estamos falando para o Mananciais, eu sei que eles já fazem isso, e aqui estamos nós fazendo isso, justamente, né, as escolas, quem está me ouvindo de Curitiba também saiba que é uma obrigação hoje, sim, das escolas, proporcionar para os pais essa formação. Eu também faço com muito orgulho no Colégio Porto Real, e posso vos garantir que o sucesso do Colégio Porto Real, em primeiríssimo lugar e com toda a convicção, é a formação que nós damos aos pais da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que o colégio explodiu e está explodindo cada vez mais. Porque os pais estão sedentos de formação, e quando você oferece palestras fortes, com conteúdo, com lógica, com didática, e hoje temos muitas pessoas jovens que estão muito boas, que são muito inteligentes, que perceberam essas lacunas, essas necessidades, investiram pesado nessa formação e hoje são reprodutores dessa formação. Então, hoje está fácil encontrar pessoas muito boas para te formar, para te ajudar. Então, eu agradeço, né, ao Bosque, ao Mananciais, essas iniciativas, que, sem dúvida alguma, poucas escolas hoje estão dispostas a fazer isso. Depois que eu comecei a fazer essas lives, sem querer me gabar e me achar o bonzão, que não é o caso, mas saibam que eu nunca recebi tanto convite agora para dar palestra pelo Brasil todo, porque agora é tudo online, né? Então, vocês imaginam quantas palestras eu tenho que ficar negando por dia, porque, óbvio, né, pessoas estão sedentas e as escolas por aí não sabem quem convidar, não tem com quem convidar. Então, é muito importante que vocês valorizem o que vocês estão recebendo hoje, não porque eu estou falando, pela formação que os pais estão necessitados para se formarem. Depois, eu também gosto de dizer que, eu sei que o Bosque e Mananciais, o Porto Real também faz isso, temos os chamados grupos de pais encarregados de curso, né, o grupo PEC, né, a gente chama assim, acho que vocês também chamam assim, isso, né, nós temos pequenos grupos onde há um estudo de caso, né, de um aluno do colégio, de um aluno fictício, né, mas estudar casos é uma técnica maravilhosa para você ganhar mais malícia e mais, enfim, experiência para você educar os seus filhos nas necessidades mais específicas, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. De fato, a gente tem que estudar de forma separada essas necessidades. Eu soube que aumentou muito a participação desses pais agora na pandemia, né? Como é tudo online, então ficou mais confortável, o pai pode assistir do trabalho, pode assistir até dentro de um carro, né? Eu já assisti várias formações dirigindo, indo para o meu colégio, que é uma hora, eu moro uma hora daqui, eu moro na Tijuca, eu tenho que ir para a Barra da Tijuca, que é uma hora daqui. Então, em geral, eu vou ouvindo lives, eu vou ouvindo, enfim, informações, até para melhorar a minha própria formação. Então, reparem, é possível investir, então, nessa capacidade? Sim, sem dúvida alguma. Mas atenção, senhores pais, uma coisa que eu gosto de destacar sempre. Para você gostar de estudar, para você gostar de ser um pai formador, uma mãe formadora, você tem que estar lutando para viver tudo isso. O que convence, todo mundo sabe disso, é o exemplo, né? Já falava aí o Marco Aurélio, quer dizer, o exemplo é o que faz com que você mesmo se auto-entusiasme, você mesmo queira, pois, melhorar você e você ser uma pessoa feliz, porque você está se esforçando para viver os valores e virtudes que eu tenho que depois ensinar aos meus filhos. Agora, você estuda, como a gente estuda a vida
sei lá, Napoleão, estuda, sei lá, a crise de 29, a gente estuda, assim, fatos históricos, ó, pessoas históricas, modelos históricos, simplesmente como um mero conhecimento, depois isso não convence muito para você e para as outras pessoas. Então, lembre sempre que tem que estar muito atrelado a esse estudo, a sua própria vivência pessoal. João, muito legal. Eu tenho recebido aqui pelo online muitos comentários aí apoiando essa questão de tirar os filhos da zona do conforto, né, da preparação dos pais. Uma pessoa até comentou, os pais são o executivo, o legislativo e o judiciário na família, né? Exatamente. Então, para perceber claramente aí que realmente precisam ser esses três. Até você fez um comentário aí, aproveitando a tua citação, né, do aeroporto, ela, por incrível que pareça, esse mês, nós vamos ter uma das lives, vai ser com ela, falando sobre amizade. E grande escolha, novembro, grande escolha. Né, já que você comentou, então aproveito já para reforçar o convite para os pais que estão aqui também participarem do mês que vem, que vai ser com ela. E eu estava, João, acho que a próxima pergunta que queria te fazer é um pouco, apesar de eu ser pai e tudo mais, e vamos pedir desculpas para as mães aqui nesse momento, mas a gente sabe que o lado paterno, né, masculino, hoje está um pouco em queda, né? Quer dizer, a gente sabe da situação que às vezes o distanciamento entre os pais, às vezes o pai não está presente em casa ou coisas assim, ou mesmo estando em casa, às vezes não está presente na vida dos filhos, né? Então eu queria te perguntar aí sobre o papel do pai, né, nessa formação do caráter aí, a importância, a relevância dele nisso tudo que você está falando aí. Nossa, que pergunta boa. Você sabe que é uma das grandes preocupações do momento atual também. Uma preocupação forte das mães que estão me ouvindo agora, eu sei disso. Quantas mães agora devem ter ajeitado assim na poltrona, né, e falar assim, bom, vamos ver o que ele vai falar para o meu maridão que está aí dormindo ao lado. Tenho certeza que alguém falou isso. Porque, efetivamente, né, tem muitos pais que estão com dificuldade de assumir a própria paternidade. Esse é um tema longo, né? A gente não vai aqui aprofundar muito, né? Mas há uma crise na paternidade, isso é uma coisa orquestrada, é uma coisa muito ligada a toda a teoria marxista, que eu não vou aprofundar, mas eu quero que saibam que, efetivamente, né, é preciso reconstruir e recuperar, né, o importantíssimo papel do pai na formação da família, na proteção da esposa e na formação dos filhos, meninos e meninas. O pai é a autoridade, o pai é a referência, o pai é a força, o pai é a segurança, o pai é o guia que vai na frente, é o pai que constrói a afetividade dos filhos, é o pai que faz que o filho descubra a filiação divina. Olha que missão, meu Deus do céu. E justamente por isso é que queriam destruir o pai, porque destruir o pai destrói a filiação divina, destrona o nosso querido Criador, né, e o homem assume o seu lugar. Olha que coisa bonita, né, entre aspas, né. Mas, enfim, não vamos aprofundar nesses temas todos, que são muito bonitos, muito perigosos, mas eu gostaria mais de justamente ver o que a gente pode fazer para pôr o pai mais na educação, né. Você sabe que essa foi uma preocupação minha há muitos anos, e por isso hoje eu desenvolvo, além do colégio, muitos clubinhos familiares. Nossa, queria falar isso também bastante tempo aqui. Tem clubinho em Petrópolis, tem clubinho familiar em Niterói, agora tem lá na Barra da Tijuca, né, que enfim, ajuda os pais do Colégio Porto Real. E, no fundo, qual é a ideia desses clubinhos? É justamente proporcionar aos pais, que às vezes durante a semana não tem muito tempo, que tem que trabalhar, que estão muito ocupados, um tempo exclusivo para estar com seus filhos, homens. Também as mães ficam com as queridas filhas, meninas, ao lado ali, mas praticamente ao lado, né, nos clubinhos das meninas, clubinhos dos meninos. Por quê? Porque, efetivamente, o menino precisa aprender do pai tantas coisas. O pai tem um papel fundamental justamente nesse coração valente e solidário que a gente está falando hoje. Eu não vou aqui aprofundar muito, mas vou só pincelar, tá? Eu acabei até de ler um livro, chama A Grande Aventura Masculina, quem quiser anotar, de John Ed Redge, um americano, já vendeu milhões de livros, esse livro. A Grande Aventura Masculina,
que ele fala que um pai tem que ajudar o filho a ir passando pelas suas fases, justamente de desenvolvimento humano e principalmente desenvolvimento da masculinidade, tema gravíssimo hoje, que está muito em baixa e há cheio de problemas por aí que a gente também não vai aprofundar, mas muitos já estão me entendendo, que há que reconstruir também tudo isso. Então, esse livro diz assim, olha, o primeiro passo que um pai tem que fazer com o seu filho de 0 a 10 anos, portanto, educação infantil fundamental 1, é fazer que o seu filho seja o filho bem amado. Ele tem que se sentir muito amado pelo seu pai. Tem que ser o cara. E quem está me ouvindo, senhor pai, você é o cara do seu filho? E ele te adora? Quando você chega em casa, ele sai te abraçando. Você se sente realmente assim, o cara? Porque é um tempo muito importante para a criança, um tempo de autoafirmação, de autossegurança, né? Um filho que vai sentindo realmente que o meu pai me está dando todas as minhas, capacidades para eu entrar no mundo. Por isso o filho precisa aprender muitas histórias de super-herói, muitas histórias dos gigantes, histórias dos quadrinhos, Forte Apaches, época do deslumbramento. Uau! Como meu pai é legal, como meu pai é corajoso, né? É um momento importantíssimo de ganhar confiança em si mesmo, por causa que meu pai me ama. Segundo passo, né, é a fase cowboy, né? Umas imagens que nos ajudam, né, a entender um pouco melhor. É aquele momento então, dos 11 aos 18 anos, olha que fase, né, justamente, né, esse fundamental 2 e médio, em que a criança está aprendendo a sobreviver. E ela tem que aprender tudo. É a fase que tem que aprender de tudo. Aprender, pois, a estudar, a jogar bola, a andar de bicicleta, a subir montanha, a fazer acampamentos, a caçar, a jogar, a andar a cavalo, a dirigir, a viajar sozinho, com os amigos. Olha quantas experiências uma pessoa aprende nessa fase da vida super importante com o pai no início e depois o pai vai soltando para que passe para os amigos e vai amadurecendo nessa segurança humana, nesse tempo que eu chamaria de ousadia, um tempo de arriscar, um tempo de aprender de fato o que você precisa para ser um grande coração valente e solidário. E depois vem a fase gostosa da universidade, que ele chama o autor da fase guerreira. É isso, a fase onde você vai se deparar com muitas filosofias, muitos certos e errados, muitas éticas, muitas libertinagens, muitas más influências, muitas ideologias, e você vai ter que enfrentar tudo isso, você tem que estar pronto para enfrentar isso com muita maturidade, com muita coragem, bravura, e obviamente quando você está com essas capacidades todas, você depois se encontra, você começa a ver a sua missão na vida, o seu projeto de vida, o seu projeto de família, o seu projeto social. Sabe aquele filho que você se orgulha, caramba, projeto educativo bem sucedido, caramba, que legal. Foi um tempo em que meu filho chegou no topo da solidariedade. Então, é um tempo que a gente poderia chamar assim, um tempo de coragem, de ação e de luta. É o tempo do guerreiro. Depois, né, só para não vou poder falar das outras fases, porque também não nos interessaria, mas queria que vocês saibam que depois vem a fase do amante, né? Não só amar uma esposa, um esposo, mas também amar a literatura, a poesia, o cinema, as artes liberais, o enriquecimento humano, a contemplação, enfim, uma coisa maravilhosa. Todos nós lembramos dessa fase, você está ali acabando a universidade, você começa a gostar mesmo de ser uma pessoa pronta, completa, sábia, enfim, com categoria humana. Então, tudo isso é fase maravilhosa. Depois vem a fase rei e a fase sábio, que eu não vou explorar aqui. Mas, enfim, então, quero que vocês percebam que quantas coisas um pai hoje pode contribuir para que o seu filho vá evoluindo nessas suas determinadas fases e você possa ser, então, um pai que se olha assim para trás e fala: valeu a pena aquelas tardes gastas com meu filho pescando no lago
porque ele gostava disso. Valeu a pena aquelas tardes com meu filho, né, andando de bicicleta, aquele fim de semana acampando numa ilha, na Ilha do Mel, maravilhoso, que tem aí perto, que eu já fui várias vezes. E tudo isso, os pais têm que perceber que é isso que vai ficar. É isso que vai ficar. Eu toda hora, olha, na verdade, toda hora nas minhas lives eu falo dos meus pais. Toda hora eu cito, meu pai falava isso, minha mãe aconselhava isso. Uma vez tive essa experiência com meu pai, uma vez a minha mãe me deu essa bronca. É isso que no final da sua vida tu vai reconhecer que é o grande legado que você vai deixar para sempre. O dinheiro não serve. Muito bom, João. Tenho recebido aqui muitos mais comentários aqui. Realmente tem gente falando muito bem da excelente exposição aí sobre a bolha. Muita gente impressionada com a ideia, com o conceito, né? Também pessoas falando aí que já te ouviram falar muito nas palestras lá do Brasil Paralelo também, que você participa e tudo mais. Então, muitos agradecimentos aqui. E também, por coincidência, veio uma pergunta que exatamente era o tema que nós queria abordar agora, já chegando mais uns finalmente aí, até olhando mais lado prático, né? Que sugestões aí você daria, então, para que os jovens, né, possam se tornar mais solidários, né? Quer dizer, quais as práticas, o que situações aí, ideias a gente poderia ir para começar a fechar essa nossa noite de hoje? Muito bom, eu sou um homem eminentemente prático, como já dizia até há pouco, né? Eu sou, enfim, um combatente do mundo teórico puro e simples, né? O que determina mesmo o diferencial de uma pessoa é o que ele faz no seu mundo real e prático. Não é verdade, né? E eu sempre insisto, né, nas palestras sobre as virtudes, que as virtudes só se ensinam e se aprendem na prática. Aula de virtude por aula de virtude em si só é pobre e não gera nada. Então, olha, primeiro conselho que eu sempre gosto de dar, já falei no início, né, e agora reitero, que é assim, né, nós temos uma tendência a achar que ser solidário então, juntar a minha roupa velha, que eu tenho lá em casa, até estava ocupando espaço no armário, e agora, no dia da criança, por exemplo, eu vou levar no orfanato XYZ, com meus filhos, com meus vizinhos e tal, fazendo uma campanha e tal. Beleza, é válido, muito bom, deve-se fazer isso? Claro que sim, mas eu quero que não. Primeiro lugar para você ser solidário é na sua própria família. Sabe, eu já dizia que a principal necessidade no momento atual não é material, é espiritual. Há uma carência de amor, as pessoas estão solitárias. Olha, posso falar tanto disso, né? Tenho vários amigos bem-sucedidos na vida, milionários mesmo aqui da Barra da Tijuca, que vira e mexe e falam assim: João, quero te confessar uma coisa, e é de verdade. Eu já tive de tudo, conquistei todas as minhas metas, mas eu não conquistei o principal na minha vida. E por isso eu me sinto péssimo. Eu não amo ninguém. A pessoa se sente solitária, vazia, depressiva, com esposa e filhos. Mas a pessoa, aquilo é uma coisa externa, uma casca, mas a pessoa se sente muito mal. Então, temos que ser solidários primeiro com essas pessoas na sua família. Você tem que perceber, quem é que aqui na minha família está mais carente, está mais vazia, está mais necessitada de amor? Sabe? O que quer dizer isso? Não, alguém que está precisando de fazer mais companhia, que eu converse mais, que eu tenha mais iniciativas. Eu sei que ele não quer, ele dá um coice, ele reage mal, ele não é agradecido. Tudo bem, todo mundo sabe disso, mas é exatamente essa a aventura do guerreiro para ser solidário. Essa é a boa solidariedade. Primeiro começar na sua própria casa, né? Isso é uma coisa que está até na Bíblia, no Evangelho, né? Quer dizer, o próprio Deus falava, não me interessa que você venha oferecer grandes sacrifícios aqui no templo, se você, em primeiro lugar, não tem tudo bem resolvido na sua própria família e nos seus próprios irmãos, familiares. Então, é um primeiro aspecto que a gente tem que estar sempre incentivando isso. Olha, a minha família tem que ser uma família entranhável, o ambiente familiar tem que ser gostoso, eu tenho que desejar voltar para casa, a minha casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Se não está assim,
eu preciso ser mais solidário com os meus familiares. Depois, evidentemente, né, eu acho que pensar nas pessoas que têm mais necessidades nas nossas cidades, né? Eu sei que em Curitiba, nas periferias, né? Eu primeiro não estive lá em São José dos Pinhais, onde passei férias, eu andei muito de bicicleta por lá, eu sou um amante desse esporte, fui conhecendo que lá também tem as suas necessidades, tem as suas mini favelas, não como as nossas aqui do Rio de Janeiro, mas tem muita gente que passa necessidades, então eu acho muito interessante essas campanhas que muitas escolas fazem, inclusive eu sei que o Bosque fez isso, não sei se foi ano passado, se foi ano retrasado, das campanhas das cestas básicas, para levarem lá no Instituto Forja, né, se não falha a memória, né, poxa, foi uma iniciativa maravilhosa, quem fez isso é realmente interessante, né? Então façam isso sim. Eu acho que se a gente ensina nas escolas, né, mesmo já educação infantil, Fundamental 1, né, e, sabe, de juntar um dinheirinho do cofrinho para comprar, pois um quilinho de arroz, de feijão, e a criança perceber que está sendo uma contribuição importante para uma cesta básica que vai ajudar uma família, isso está sendo uma lição maravilhosa de solidariedade, acho que isso tem que ser feito mesmo, né. Também, eu aqui no Rio de Janeiro, sou um defensor, porque aqui nas favelas a gente não pode ir mais, infelizmente, nossos queridos traficantes não nos deixam entrar e é inseguro realmente, não vale a pena esse risco, mas nós fazemos muitos trabalhos aqui em asilos, aqui tem vários asilos muito bem organizados, asilos até pagos, mas a gente sabe que, como eu dizia, né, não adianta só ter dinheiro, esses velhinhos que estão lá, 50, 60 velhinhos no asilo, então eu levo estudantes universitários de ensino médio para passar uma tarde. Que coisa maravilhosa, sabe, os estudantes juntam dinheiro, compram produtos de limpeza, de higiene, que é o que eles podem usar, né? Às vezes não pode dar comida, não pode dar, roupa, essas coisas são mais delicadas, então a gente leva material desse tipo, e os velhinhos adoram, principalmente o tempo que a gente fica lá conversando com eles, jogando xadrez, jogando damas, fazemos às vezes algumas apresentações musicais, é um sucesso. E eu diria, alguém pode me perguntar isso, bem, eu vou antecipar a live da manhã, o que é que fura uma bolha? O que é que fura um menino bolha? Uma pergunta que alguém já devia ter feito aí com certeza, né? Confesso que meu filho é um pouco bolha, sim. Confesso que eu gostaria que furar essa bolha. O que é que fura essa bolha? Sabe o que é? Esse choque de realidade com as pessoas solitárias e sofridas. Isso faz um bem ao jovem, porque ele tem um momento assim, diferente, né? Um momento de oxigenização da bolha, ele percebe o seu tremendo egoísmo, a sua tremenda, enfim, falsidade de vida, e fura a bolha, né? E sai fora da bolha, e começa a pensar no próximo, e aí se encontra o projeto de vida. Que nós só conseguimos encontrar quem somos, e que nós temos que fazer nesse planeta, quando nós temos uma predisposição de servir o outro, de ajudar o outro, porque é isso que dá sentido à vida, né? Ninguém te criaria para ficar na praia todo dia, concorda comigo? Não dá sentido. A praia é bom para descansar, mas não para viver. Então, o homem só descobre quem é quando está fora da bolha. Quem está na bolha não se encontra. E por isso, o jovem de hoje, como eu dizia há pouco, não sabe o que quer da vida, não sabe que faculdade quer, porque não descobriu, né, que ele só vai ser feliz e realizado quando estiver motivado, livremente motivado, a dar a vida pelos outros. Então, essas experiências em orfanatos, em asilos, é uma coisa maravilhosa, em hospitais, coisa que me ajuda muito, né? E no setor de câncer, que são crianças, enfim, terminais, a gente sabe que elas vão morrer, então a gente pode ir lá aliviar, divertir, são experiências maravilhosas. Eu também defendo muito, sabe, reforço escolar. Eu mesmo organizei em Petrópolis para 32 escolas, eu fiz todo um esquema lá com tutores, e eles iam lá sábado dar reforço de matemática e português para as crianças de escola pública, e quem conseguisse a melhor nota no final do ano, eu consegui umas bolsas em escolas particulares da cidade para oferecer aos melhores alunos desse reforço escolar. Olha que ideia boa. E você sabe o que aconteceu? Todos que ganhavam essas bolsas, fruto de um ano de investimento em reforço escolar em história e português, em história e matemática,
português e matemática, se tornavam os melhores alunos das escolas particulares. E os diretores começaram a ver que valia a pena dar bolsas porque elevava o nível da escola. E então, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, repara, uma coisa simples, né? Bem bolada e tal, e foi um sucesso, né? Muito bem. E será que a gente não pode agora aproveitar essa experiência do confinamento? A gente fez tanta coisa online, não é verdade? Aula online, aula gravada, aula particular, tutoria online. Eu fiz até clubinho online. Você concorda que pode ser uma ideia interessante começar a incentivar agora e chegar à periferia, chegar a outros lugares, onde você possa dar reforço escolar através da internet? Hoje o jovem já está aprendendo isso, né? Já está comum, todo mundo teve que aprender a usar esses recursos, né? Tem escolas que estão disponibilizando esses recursos para dar aula, então está aí eu acho que um tremendo campo a ser explorado agora, né? Tá certo que eu sou totalmente a favor da aula presencial, sou a favor de que as crianças convivam, enfim, sejam amigas entre si, mas para quem não tem tempo, para quem não tem, enfim, muito espaço para outras atividades, então está aí uma ótima sugestão que acho que agora a gente tem que desenvolver, sem dúvida alguma. Muito legal, João. Acho que as dicas que você deu, tanto para olhando pelo lado da família, né, mas como pela escola também, né, são realmente muito importantes e realmente a Escola do Bosque Mananciais tem desenvolvido algumas atividades sociais aí que tem promovido esse espírito de solidariedade aí entre os alunos. Queria te fazer um comentário aqui, muitos outros comentários apareceram aqui também. A questão, teve até uma pessoa que comentou a importância do pai para as meninas, que você deu o exemplo dos meninos, né? E também não temos tempo aqui para ficar abrindo, acho que muito mais leque, mas te convido um dia ou outro para a gente explorar outros temas aqui. Mas, e claro, a importância que a figura do pai tem para a menina no momento. Fundamental. Eu não pude falar porque não deu tempo, mas eu poderia falar mais de meia hora sobre isso. Mas, enfim, eu sei que está acabando o tempo. Então, eu acho que aqui, eu queria só, né, acho que até para fechar, e queria só te fazer uma pergunta aqui nesses últimos momentos. Claro, é um tema muito amplo, mas a gente sabe que a solidariedade é aquele momento, é aquela virtude, né, aquela competência que a gente está desenvolvendo para a criança ou para o adolescente sair de si e ir para o outro. Mas eu entendo que também essa é uma fonte, é o início da transcendentalidade do ser humano pensando em coisas maiores, né? Queria só que você fechasse um pouquinho esse tema, quer dizer, que esse é o primeiro passo, na realidade, tudo que você dá de exemplo, tudo que você deu de ideia, na verdade, parece que isso é muito mais um passo inicial para que a gente alcance, ou os nossos filhos alcancem algo muito maior, né? Muito bom, olha, foi bom você ter citado esse aspecto final, porque eu sou um grande defensor dessa ideia mesmo, né? Pense, né? A solidariedade, verdadeira solidariedade, é encontrar no necessitado, seja ele pobre, doente, ou que sofre da doença do desamor, como chamam, encontrar nessa pessoa que está sofrendo, ao próprio Cristo. Está no Evangelho, isso é bíblico, e que justamente essa é a meta da caridade cristã. Todos nós lembramos daquela famosa história, né, que é muito emblemática e didática, né, de uma artista de Hollywood que foi visitar a sua casa de leprosos na Índia, de Madre Teresa de Calcutá, né, uma coisa assim asquerosa, repugnante, né, e aquelas, enfim, atrizes muito, enfim, um pouco fresca, vamos chamar assim claramente, ficou um pouco assim, já quis sair e tal, ficou um pouco agoniada e saindo, falou para Santa Teresa de Calcutá, ela falou assim, mas olha, como é que vocês aguentam viver a vida inteira nesse caos, nesse lixo, nessa pocilga, e eu não faria isso, mas nem por $1 milhão. E a Maria Teresa olhou assim com aquele olhinho azul que todo mundo conhece dos filmes e tal. Ela falou, oi, minha querida senhora, eu também nunca faria por $1 milhão, mas por amor a Jesus Cristo faz. Então, justamente uma pessoa que começa, como eu dizia há pouco, né, a passar por essa experiência de solidariedade e toca pois, o coração do outro, dentro desse coração mora Deus.
E é justamente isso que proporcionou ao longo de toda a história da humanidade, né? Depois, tremendas iniciativas, né, que todo mundo conhece, na Idade Média, todos os hospitais que a igreja foi organizando, assistência aos pobres, aos leprosos, enfim, tem milhões de histórias para contar disso. Quem analisa a história da igreja vai ver que sempre foram os cristãos que tomaram essas iniciativas e tiveram fôlego, suporte, né, para aguentar essa cruz, né? Então, obviamente, a solidariedade, se não tivesse sustentada por um amor mais sobrenatural, jamais a pessoa tem forças para se dedicar a esse tipo de trabalho. Então, aqui vem uma coisa importantíssima, senhor pai, se você quer ajudar seu filho a ser uma pessoa mais solidária, então não esqueça também de rezar, tá? Porque para ser um bom pai formador, e quem está ouvindo aqui como professor, um professor formador, eu sempre insisto isso nas minhas lives, todas eu falo disso, né? Sem Deus, dificilmente você se tornará um bom pai, um bom professor formador. Porque nós precisamos mesmo de uma força extra e se não tivermos, nós não aguentamos. Por que tantas escolas religiosas hoje estão fechando no Brasil? Será que não é exatamente porque não são mais os irmãos, os freios e os monges que sustentam essa escola, mas são leigos que foi terceirizado, né, porque não tem vocações e estão com muita dificuldade, então de levar para frente os seus ideais, os fundadores. Então, obviamente, a escola vai agonizando, como está acontecendo na maioria das escolas aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro já fecharam várias escolas religiosas, e eu sei que no Brasil inteiro está havendo esse movimento, né, que parece que terminou na história da educação. A história está dizendo que o mundo educativo está agora com as famílias, está com as famílias do Porto Real, as famílias do Bosque Mananciais. Parabéns às famílias que acreditaram nesse projeto. Bom, João, muito obrigado pelas suas... Realmente é muito comovente, essa última parte foi muito bonita. Aqui eu queria te fazer, então, te pedir duas coisas. Primeiro, acho que te agradecer, né, novamente por você estar com a gente aqui. Eu sei que seu tempo é valioso, porque você me comentou quantas lives você tem feito recentemente e tenho imaginado que realmente tem... Mas com muita paixão e prazer, com muito prazer e paixão. Né? E ainda mais que eu sei que você terminou o livro aí que vai ser publicado. E acho que a segunda coisa que eu queria te pedir, na realidade, é assim, eu tenho muita intenção de comprar alguns livros aí, que você pudesse nos dedicar aí, uns 5, 6 livros aí seus, do lançamento de novembro, que eu possa sortear aqui para os participantes. E, claro, a gente vai mandar agora, no final desse evento aqui, uma ficha, né, para as pessoas poderem preencher, para poderem fazer uma avaliação, e aí coloquem já o seu nome nessa ficha, seu e-mail e tal, e entre essas pessoas que responderem os formulários, a gente vai sortear aí alguns livros aí do João. Então, em novembro, a gente faz o sorteio, daí manda para casa dos pais aí, dos ganhadores aí, e depois a gente vê aí a questão do envio dos livros, tá? Gostaria de te agradecer novamente, João, muito obrigado pela atenção de todos esses anos aí recebidos de você. Tá? E eu aproveitar também para agradecer a todos que me ficaram escutando. Eu sempre gosto, no final das minhas lives e, enfim, palestras em geral, de pedir um pouco de desculpa se, no meu entusiasmo, como vocês foram percebendo, né, possa ter ofendido alguém, chateado alguém com as minhas veemências, as minhas paixões, mas acreditem que se eu fiz isso foi para ajudar vocês, foi para tornar vocês bons pais, que possam se tornar uns bons guias dos seus filhos, que acho que é isso que todo mundo quer no mundo de hoje. Então, boa noite e estamos juntos. Obrigado. Bom, estou recebendo vários parabéns aqui, parabéns a você, então os pais estão parabenizando aqui a palestra. Muito obrigado, João. Boa noite para você e até a próxima, hein? Contem comigo, contem comigo. Até logo.